Então, agora, oficialmente, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar o nosso Clube 2030. É um momento muito importante para estarmos falando aqui, nesse espaço tão qualificado que é o LinkedIn, sobre gestão para um futuro, né? E a gestão das empresas para esse futuro. Como que será daqui para frente? Então, nosso papo hoje, a gente vai falar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre gestão, sobre empresas, sobre ODS, sobre sustentabilidade e muitas outras coisas aqui num papo bem gostoso com o Eduardo. Então, boa noite, Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. É uma honra tê-lo aqui, representando o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, um agente muito importante eu digo muito de tração, né, do desenvolvimento, porque capitaneia investimentos muito significativos e tem aí atuado, tem tido uma presença muito importante no desenvolvimento de linhas de financiamento que trazem como princípio a gestão sustentável e também, mais especificamente para algumas questões, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, acho que vai render mais de uma hora aí, vamos lá. Vamos conversar. Nosso papo vai ser bom. Bom, fiquem muito à vontade, quem participa, para fazer algum comentário e acompanhar aí, então, conosco. Na medida do possível, a gente vai entrando, vai comentando e vamos conversar. Nossa intenção, realmente, do Clube 2030 é uma conversa, um bate-papo gostoso, mas que também traga muito conteúdo e, principalmente, coloque a sustentabilidade na prática. Então, acho que esse é o grande foco do Clube 2030. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse clube. Eu vou apresentar rapidamente o Eduardo, mas aos poucos a gente vai conversar um pouco mais sobre as suas experiências acadêmicas, profissionais e sua contribuição, inclusive, para o próprio BRDE. O convidado, então, é Eduardo Grijó, coordenador de responsabilidade socioambiental do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é economista, é mestre em desenvolvimento econômico e doutor em ciências humanas. E com uma trajetória muito bonita, né, de muito tempo aí já no banco, numa organização tradicional, e aí eu já começo a fazer um gancho, né, e eu gosto muito de provocar isso, uma organização tradicional que pensa sustentabilidade e se esforça, e eu acho que isso que é o desafio, né, Eduardo, esforçar-se para realmente tornar a sua gestão cada vez mais sustentável, alinhada a esse novo modelo. Então, fique muito à vontade para conversar mesmo, me atrapalha, se posiciona, porque estamos entre especialistas e aí o papo vai longe quando a gente tem muito conteúdo e informação para trocar, né? Só uma pitadinha, o Clube 2030, então, ele justamente tem como esse objetivo compartilhar informações e conhecimento de pessoas e empresas que estão contribuindo para a transformação das empresas e do mundo dos negócios, em busca desse desenvolvimento sustentável, orientado por uma Agenda 2030, uma Agenda 2030, essa agenda que pauta e direciona esses objetivos aí, grandes objetivos, para que nós tenhamos efetivamente o desenvolvimento sustentável acontecendo para o futuro. Então, o tema do dia, ou da noite, retomada econômica sustentável e investimentos aderentes aos ODS. Vamos conversar sobre cada uma dessas palavras, né, que eu acho que tem conteúdo aí para mais metro. Mas, primeiro, Eduardo, quero que você, então, fique bem à vontade para suas primeiras palavras, falar um pouquinho sobre esse novo modelo de negócios e sobre o tema, realmente, dessa nossa noite. Fique à vontade, Eduardo. Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É um prazer maior ainda estar representando aqui o diretor Noronha, que me pediu para participar em nome dele, tendo em vista aí os compromissos e agendas, né, que ele tem que cumprir. Enfim, então é muito bom estar aqui. Parabenizo a iniciativa, né, dessas lives, dessas conversas, de tentar trazer para a prática a questão da sustentabilidade no que tu estás chamando aí de Clube 2030. 2030 já apontando para um horizonte de entrega dos ODS, né, pelo menos de final de entrega de ODS, que deve acontecer aí esses 15 anos pela frente. Sim. E é realmente um desafio fazer isso. Tu
tu citasse há pouco. Então, só para começar, eu vou falar um pouco do BRDE, porque tu falaste do BRDE como uma instituição tradicional. Para quem não conhece o banco, né, o banco atua nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre com um olhar de financiamento para as empresas, principalmente. Agora também atuamos no setor público, mas com esse financiamento de longo prazo, de investimentos. Né? Um banco de desenvolvimento voltado para ampliação do capital, para investimento das empresas do setor produtivo. Então, é um banco que, inclusive, quando eu entrei lá no banco, a gente sempre ouve muito, não, é um banco conservador. Por que conservador? Conservador porque as nossas margens são pequenas, porque os negócios são arriscados, são de longo prazo, existe muita inovação, então a análise tem que ser muito técnica, tem que ser muito criteriosa, então por isso conservador. Mas, ao mesmo tempo, ser tradicional e ser conservador não impede esse olhar para o futuro, esse olhar para o que vem adiante. E mais, se nós não fizermos isso, nós não poderemos ser conservadores no futuro. Né? Esse conservador aqui exige uma dinâmica, né? Ser conservador não é ser estático. Não é um sentido pejorativo, né? Não necessariamente conservador é ruim. Exatamente. Então, a gente tenta vincular essas coisas aí. Né? Então, o banco tem essa atuação já de longa data, né? Nesses negócios. E os negócios sustentáveis fazem parte dessa inovação. Né? Nós não somos um banco muito grande, mas a gente tem uma presença importante para os estados do Sul. E os negócios sustentáveis eles começaram a aparecer aos poucos, né, espontaneamente, porque os empresários, muitos começaram a se dar conta de novos mercados, de novas oportunidades, e o banco sempre apoiou isso. O banco sempre teve um olhar muito importante para essas inovações. Só para citar um exemplo, para a gente começar a conversa, o primeiro parque eólico do Brasil, que foi em Osório, foi financiado pelo banco, né, num pool de outros bancos de financiamento, inclusive o BNDES, mas capitaneado, né, mas a motivação para isso foi lá do BRDE. Sim. Que ano foi isso, Eduardo? Puxa, agora mais eu não ou vou menos lembrar o ano, mas já fazem lá uns 20, mais de 20 anos. Né? Olha só. Uns 20 anos, talvez. Eu realmente a data agora eu não tenho certeza. Mas foi a primeira experiência do setor eólico no Brasil. Sim. E agora, veja só o quão já se desenvolveu e nós seguimos nesses financiamentos. Então, mas tu tinha feito uma provocação, até fugiu um pouquinho, que eu comecei a falar do banco, de modelo de negócios, né? Mas, isso, essa foi a provocação inicial. E quais são os requisitos para isso, né? Como é que qualquer organização, aí pode ser o banco é um banco público, né? Pertence aos governos dos 3 estados, mas como é que uma empresa privada, uma organização pública constrói ou modifica o seu modelo de negócios para a sustentabilidade? Eu acho que o primeiro ponto básico é acreditar que a sustentabilidade é necessária. Eu acho que... Com certeza. Esse é o primeiro. A gente tem que acreditar nisso e é algo que, embora ainda existam dúvidas, tem gente que levanta dúvidas sobre isso, pessoas importantes levantam dúvidas sobre isso, mas talvez sejam as mesmas que acreditam que a Terra é plana e que tudo vai bem, que a gente não precisa fazer nada e que está tudo certo. Então, eu acho que realmente assim está mais do que posto os fundamentos científicos dessa transformação do meio ambiente, desse impacto do ser humano na natureza e do retorno perverso que isso pode significar para nós, para o nosso modelo de economia, né? O que fizemos até hoje, como fizemos, na verdade, é muito mais não o que fizemos, mas como fizemos, precisa ser revisto. Porque agora nós estamos percebendo as falhas, né? E tudo que isso vem gerando de falha no sistema. Exatamente. Então, essa mudança de rumo é uma mudança de rumo que é necessária. Sim. E as pessoas têm que acreditar nisso. E o futuro nosso, mas não só nosso, o futuro das empresas, o futuro do lucro das empresas, o futuro da estabilidade de do sistema financeiro nacional vai depender da adaptação desses negócios. Porque os riscos climáticos, né, e os riscos da questão ambiental vão se refletir financeiramente em depressões, em questões de não pagamento, problemas de caixa das empresas, enfim, que não se adaptam a essa realidade. Então, existe um risco para toda a sociedade que está envolvido.
né? Então, E acho as empresas precisam se posicionar, né, no sentido dessa mudança de mindset. Não dá mais, eu digo muito, eu comparo muito, né, existe a economia circular, bota como um princípio a necessidade de pensar todo o processo como um ciclo fechado. Não pode existir um resíduo, não pode existir uma externalidade negativa. A gente precisa modificar o olhar das práticas empresariais para que elas adotem posturas que sejam direcionadas com esse novo olhar. Diz assim, olha, a gente precisa pensar no ciclo fechado, desde o processo produtivo, desde a escolha da embalagem, desde a qualificação dos colaboradores, para entender que esse lucro pode ser gerado, e aí algumas pesquisas já nos mostram agora que a lucratividade em empresas sustentáveis é mais alta e mais rápida do que nas empresas tradicionais, e aí você vai poder mostrar isso, inclusive referendando na quantidade, na expansão de linhas de financiamento que colocam como base o ESG, né? Ou a ESG, aspectos econômicos, sociais e ambientais aí. Então, eu provoco justamente essa reflexão que, olha, ou é pelo amor ou pela dor, né? A mudança vai acontecer. Agora, mas não é uma mudança que a gente possa imaginar para empresas, para organizações, que seja trivial, que seja fácil de fazer internamente. Precisa de trabalho, precisa de dedicação e precisa de algumas referências. Então, esse eu acho que é o segundo ponto que a gente caminha de como uma empresa pode alterar o seu modelo de negócio. Inclusive, o Pacto Global, ele, que é uma das referências importantes. Ótimo. Só abrindo parênteses, né? O Pacto Global é uma organização referência, o braço da ONU para as questões relacionadas à sustentabilidade, com uma linguagem empresarial, e ela, dentro do Brasil, é um dos principais movimentos que vem aí tracionando essa questão da sustentabilidade na prática das empresas. Fecha parênteses. Não, exatamente, foi bom ter esclarecido, porque o foco deles é exatamente a responsabilidade social e ambiental no setor privado. Então, ali existem 10 princípios da responsabilidade social e ambiental. Toda empresa seguir aqueles princípios, internalizar aqueles princípios, colocar o olhar da sua operação, do seu negócio, também com o olhar daqueles princípios, já é um grande início de caminho. Né? Então, essa é a primeira referência, a empresa se tornar uma empresa responsável no sentido da responsabilidade social e ambiental que ela precisa assumir. E isso é uma coisa que eu digo que não é trivial, porque se tem alguns economistas aí nos escutando, para quem é economista sabe muito bem que nosso desenvolvimento, o nosso modelo de crescimento econômico foi moldado em determinadas em partes, né? Qual o papel do setor privado e qual o papel do setor público? Tu falasse em externalidades. O papel do setor privado sempre foi produzir, gerar emprego, gerar lucro e gerar produto. Bom, e as externalidades, as questões sociais, questões ambientais? Para isso serve o setor público. O setor público iria regular, iria controlar, iria mitigar, iria fazer regulações para isso. Algumas impostos, como é a própria legislação ambiental, as licenças ambientais. Só que a gente está num outro patamar, em que as externalidades são tão grandes. E a ideia, né? Acho que esse modelo, e você falou muito bem, economistas, não é privilégio dos economistas, mas administradores, engenheiros de produção, que estudam essa questão da gestão, efetivamente, da administração, elas usavam métodos de mais de 200 anos atrás, que não cabe para este novo contexto social, econômico. Eu digo muito que as caixas se quebraram, os limites das caixas se quebraram para tratar das externalidades. A gente não está falando problemas única e exclusivamente de empresas, mas se nós entendemos que a sociedade é uma teia e as empresas vivem em ecossistemas, né? Parafraseando aí a área da biologia e da ecologia, um outro olhar surge, ou seja, a solução dos problemas precisa ser coletiva, não individual. Né? Aí que nós nos encontramos, porque, na verdade, tudo são externalidades, o mundo está cheio de externalidades, a produção está cheia de externalidades, e o nosso planeta já está repleto, no sentido de estar saturado de externalidades. Ou seja, elas têm que ser mitigadas, e o trabalho, como está dito lá também nos ODS, que é a segunda referência que eu queria citar, a prosperidade, é a questão do planeta, das pessoas, da paz, e isso só se realiza com parcerias.
Não há mais um ente que vá conseguir fazer essa mudança de rumo. É necessário engajamento de todos. E aí, a segunda referência, então, é essa, né? A primeira questão desse modelo de negócio, vamos dizer assim, né? Falando de maneira ampla, sem a técnica do modelo de negócio, é o reconhecimento de que a sustentabilidade é necessária, é buscar inspiração no Pacto Global e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, nos ODS. Por quê? Porque há 10 anos atrás, quando começou essa conversa sobre sustentabilidade, era uma coisa meio vaga, né? Gerações futuras, não tinha nada concreto, material. Não poluir agora, para depois futuro. Sim, mas como é que eu faço isso agora? Hoje, não é possível dizer que alguém não saiba o que é a sustentabilidade. Basta buscar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, como já se diz, são objetivos. E dentro desses objetivos, para quem não está muito familiarizado, tem 169 metas. Sim. Bom, objetivos e metas não é a coisa mais objetiva que nós podemos ter para definir alguma coisa, eu realmente não sei como seria. Não, então, e ainda temos, se isso ainda não é suficiente, ainda temos mais um tantão de indicadores aí já estabelecidos, né? E ainda temos indicadores. Então, existe realmente um mundo bastante preciso para saber aonde atuar em prol da sustentabilidade. Então, então é isso. Mas para alcançar isso, precisa do setor público, precisa das organizações multilaterais, as organizações internacionais cumprem um papel fundamental aqui. Com certeza. É necessário o setor financeiro, é necessário as ONGs e é necessário o setor privado. Todos. Por que o setor privado? Porque nós, obrigatoriamente, estamos falando de mercados, como tu bem já citaste também, novos produtos e serviços, produtos que sejam mais amigáveis com o meio ambiente, redução do uso de matérias-primas, energias alternativas, enfim, tem uma série de coisas que estão aqui consideradas e que dependem de inovações do setor privado, inovações técnicas, inovações produtivas e de nova produção. Então, não há como isso ser feito sem envolvimento e engajamento do setor privado. Olha só, Eduardo, falando sobre ainda a agenda sobre os ODS, né, que foi, enfim, uma carta aí, só para, de modo muito rápido, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram estabelecidos, substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, traçando aí objetivos para 15 anos, tornar o desenvolvimento sustentável na prática no mundo. E sabe que eu fiz uma curiosidade? Eu fiz todos os chefes de Estado assinaram um documento em uma das conferências da ONU, e eu fiz uma análise técnica desse documento e para identificar qual é o grau realmente da emergência de participação do setor empresarial relacionado à promoção do desenvolvimento sustentável, a ter práticas mais sustentáveis, mais conscientes, mais equilibradas, e eu identifiquei 420 expressões relacionadas ao mundo dos negócios nesse documento oficial. Que legal. Expressões mercado, consumo, praticamente em todos os ODS, nós estamos falando sobre as relações comerciais e de negócios. Então, por isso que o setor empresarial tem um papel muito importante. E aí, acho que outro ponto também é bem importante colocar, que não estamos falando só das grandes empresas. Não. Porque 98% das empresas desse país são micro e pequenas empresas. Então, se nós queremos promover o desenvolvimento sustentável, é para todos. E todos precisam, de algum modo, em maior ou menor grau, ter este envolvimento. Mas aí eu quero já fazer o gancho para uma próxima questão bem importante que a gente precisa tratar. Vamos falar de sustentabilidade na prática. Porque, e acho que você tem conteúdo aí para nos dar por duas vertentes. Uma, que eu quero que você me fale coisas mais picantes aí, sobre os desafios relacionados à implantação da sustentabilidade na prática, do ponto de vista da sua organização corporativa, ou seja, as questões internas. E depois falamos, então, em negócio, em business, e aí sim as linhas de investimentos, e aí as coisas que a gente coloca, que vocês colocam aí da porta para fora, vamos chamar assim. Então, me fala um pouquinho como é que é o desafio enquanto gestor, e aí já que estou falando com o especialista aí da instituição, interno na organização. A gente sabe que não é muito fácil, né? Mudar o mindset. Me fala aí me conta um pouquinho mais. Não, realmente não é fácil, tá? É um desafio e é um desafio que tem que ser superado aos poucos, assim, é como matar um leão por dia, né? Como diz a expressão.
Mas tem um ponto, só para eu concluir o raciocínio do modelo de negócio, que eu também faço o gancho aqui, tá? Com o que a gente pode conversar agora. Que é a questão, assim, cada empresa, e aí também vale para o banco, para o BRDE, nós fizemos isso, tendo essas referências de ODS, Pacto Global, tem que refletir sobre a sua atividade, no que aquilo faz sentido para a sua atividade. Quer dizer, não se deseja mudar completamente a atividade de qualquer negócio, né? Esse novo modelo de negócio tem que buscar aquilo que dentro dos ODS, que dentro desses objetivos, faça sentido para si, e sempre mirando um mercado futuro, aquela relação de como tu vai estar nos mercados no futuro. E foi isso que nós fizemos, então, também, né, agora sim, fazendo o gancho com o banco. Ótimo. Quer dizer, como é que internamente isso aconteceu? Isso tem uma história no banco. Assim, o banco tem uma tradição, como eu já falei, de inovação, de apoiar a inovação e de questões mais sustentáveis e, enfim, de novos negócios. Tá? Isso está no DNA do banco. Mas tem uma outra coisa muito importante, que é a regulação, tá? Que para o setor bancário é algo muito, muito rígido e muito cumprido, né? Mas que ela tem um cunho muito importante para toda a economia. Tem que ter regulação, né? Se não tiver uma legislação ambiental, as coisas não vão andar. E a regulação que eu estou me referindo é que o Banco Central normatizou que os bancos deveriam ter políticas de responsabilidade socioambiental. Tá? Então, dentro dessa política, determinadas questões lá pontuais, deveria ter, por exemplo, um órgão gestor interno para essa responsabilidade socioambiental. Deveria se preocupar com o risco social e ambiental dos negócios. Então, isso tudo foi feito por uma obrigação, né? O banco se adaptou a isso, mas foi um caminho para nós não tão difícil, porque nós já tínhamos algumas estruturas lá internas de responsabilidade, um núcleo, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, que era um núcleo voluntário, mas de funcionários, mas que atuava em prol do já banco. Tinha sementinha lá. Já tinha muito trabalho significativo, muita luta, muita conversa, fazendo muito debate. Então, isso facilitou muito o trabalho que foi agora mais formalizado. Tá? Então, quer dizer, ter essa unidade de gestão que pense a responsabilidade socioambiental e seja um embrião, porque também dentro da empresa não é um gestor ou não é um órgão dentro da empresa que vai fazer isso por toda a empresa. Não, obrigatoriamente envolve todos os órgãos e todos os departamentos. Mas isso aí é um desafio. Isso aí é um desafio para as empresas, pensando assim, mas aí é mais um setor que eu tenho que criar. Depende. Mas é importante ter alguém que pense sobre isso e vá motivando e vá trazendo os assuntos, vá trazendo a conversação. Tem que obrigatoriamente ter o envolvimento da alta direção da empresa, porque isso, né, os donos os sócios das empresas, né, os donos do capital, eles têm que querer isso. Tá? E por quê também? Porque a gestão operacional ela não tende a se preocupar com isso, porque ela está atolada de questões de curto prazo. E a sustentabilidade, o retorno da sustentabilidade não é de curto prazo. Então assim, é algo que tem que ser colocado aos poucos e com bastante cuidado. Lá no banco, então, nós criamos isso, né? Se criou a coordenadoria, e dentro dessa coordenadoria a gente tem diversos trabalhos lá. Um deles foi o que a gente chama, que é o tema de casa. Eu digo, não adianta fazer a sustentabilidade se a gente não, internamente também, não está fazendo o nosso trabalho. Então, o banco aderiu à Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um programa do Ministério do Meio Ambiente voltado ao setor público, né? Porque a Agenda Ambiental da Administração já tem alguns anos, né? Também já essa agenda, né? E já tem toda uma expertise ali, uns trabalhos, uma orientação de como desenvolver o trabalho para trazer para dentro da empresa a questão da sustentabilidade, né? Em questões de reciclagem dos resíduos, de uso dos recursos naturais, questões de trabalho, de mobilidade, bicicletários e tal, eficiência energética, tem várias questões ali envolvidas. Nós fizemos essa adesão, né? E então foi um primeiro eixo da nossa política de responsabilidade socioambiental que está caminhando.
né? E tivemos já alguns trabalhos significativos ali. Vocês realizaram fóruns para disseminação interna? Como é que foi essa prática da sensibilização? Porque hoje são quantos colaboradores do BRDA? São 450, se não me falha a memória. Distribuídos nos 3 estados. Nos 3 estados. Então, na verdade, nós criamos Como trabalha essa questão da cultura da sustentabilidade? Então, a gente criou uma comissão lá interna, que é a comissão da 3P, que trabalha com os gerentes administrativos dessas 3 áreas. Nós temos uma comissão de responsabilidade socioambiental, que é mais no nível gerencial e também operacional da empresa, que a gente discute alguns temas. A gente promove debates, teve uma live outro dia aí também para o público interno, que foi feito com o movimento aqui do ODS de Santa Catarina. Sim. Então, a gente faz bastante coisa. E essas atividades da Agenda Ambiental e Administração Pública, elas foram bastante impactantes também para colocar o assunto em pauta. Então, por exemplo, nós fizemos lá praticamente eliminamos o uso de copos descartáveis e garrafas PET no banco. Então, fizemos uma campanha enorme, que foi aniversário do banco também. Então, cartazes e campanhas, teve uma estação com os copos. E foi um tema assim, que por muito tempo foi estigmatizado. Como conseguir isso? Então, essa mobilização vai mostrando o impacto e vai mostrando que é possível. E eu acho interessante colocar, enquanto assim, por onde começar, né? Que normalmente tem essa dificuldade do qual é o início. Primeiro foram buscar referências que dessem um embasamento e a consolidação do caminho, por onde seguir. Segundo, começou pequeno, não precisou ser tão grande. Ações que fossem possíveis de serem desenvolvidas, mas que o resultado aparecesse, que as pessoas, que aquilo significasse uma mobilização para as pessoas. E normalmente a janela da mudança começa pela questão ambiental, né? Pela dimensão ambiental. Isso, exatamente. E por ti mesmo, né? Internamente. Quer dizer, não adianta a gente querer que os outros façam, mas e vocês, né? Como é que vocês estão fazendo aí? Então, nós temos bicicletário em todas as agências, fizemos um manual de gestão de resíduos, organizamos os coletores de resíduos. Coletores de resíduos, né? O nome que isso também, eu digo, não é lixeira. Lixeira não é, isso aqui não é lixo. Isso aqui é um resíduo que é reciclável, isso aqui é matéria-prima, pessoal, né? Não é lixo. A gente fala isso para o pessoal do Instituto Lixo Zero, então, que busca justamente, né, essa conscientização. Não existe lixo, existe um resíduo muito rico que a gente vai dispensando e aprender a reduzir, reutilizar, reaproveitar, enfim, né? Inclusive os resíduos orgânicos, né? Nós temos na unidade do Paraná, que tem espaço, tem um canteiro lá que dá para fazer uma compostagem, é feito. Em Santa Catarina, esse resíduo orgânico é corretamente destinado. Então, depende também da prefeitura, né? Os serviços que estão disponíveis, as coisas vão avançando, né? Fizemos auditoria energética, de eficiência energética em todos os prédios. Fizemos levantamento da emissão de gases de efeito estufa, tá? O inventário de gases de efeito estufa. Estamos agora querendo aderir ao protocolo brasileiro, GHG, né? que é gerido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, tudo isso, assim, a gente começa aos poucos. Tem desafios enormes. Um desafio, por exemplo, compras sustentáveis. Ótimo, adoro que fale os desafios, porque senão todo mundo acha que tudo são flores. Não. E nem tudo é assim. Um desafio que é fundamental. Compras sustentáveis. Como é que tu faz isso numa administração pública que tu tem todo um regulamento de licitações de menor preço? Existe um medo danado do Tribunal de Contas, e com razão, tem que ter esses órgãos de controle, evidentemente. Sim. Mas como é que tu faz essa transição de uma compra de menor preço, em que o plástico descartável é sempre mais barato e o pior é sempre o melhor, para algo que tem um custo um pouquinho mais elevado, não adianta, né? Mas tem um retorno ambiental, tem uma questão... Então, esse é um grande desafio. Né? É fato. E mas tem alguns estudos já que até conduzidos pelo próprio governo federal, anos anteriores, falando sobre as compras públicas sustentáveis e como também, aí eu falo, né, o gancho, né, tem de um lado o setor público buscando alternativas de compras sustentáveis e de outro lado o setor empresarial precisa se ajustar para garantir entregas realmente sustentáveis, né? Então a gente tem uma cadeia repensada, e acho que também é um outro desafio, é achar fornecedores
que já, sim, que estejam aí atendendo a esses pré-requisitos, né? Exatamente. Nós fizemos, por exemplo, uma compra lá dos copos, aí o que nós fizemos? Para substituir os copos descartáveis, o banco comprou copos com fibra de coco para dar para os funcionários, né? Como um brinde ali. Mas foi difícil também de achar e de saber, enfim, tá, nós vamos comprar o que para dar, né? O que brinde nós vamos dar para marcar esse dar. Aí até tu descobrir exatamente o que é legal, também tem um conhecimento aí que tem que avançar. Né? Porque então, justamente muda a ótica, né? Muda. Olhar, é muito mais fácil buscar os brindes tradicionais. E aí, de repente, você tem que tirar da zona de conforto e repensar práticas baseadas em princípios econômicos, sociais e ambientais, e aí provoca abrir o olhar para um novo mundo. Claro. Porque existem grandes e pequenas empresas que já crescem, nascem, na verdade, com produtos sustentáveis, vem sendo muito crescente. Eu acho que até um dado legal, que adoro esse dado, o Mercado Livre trouxe uma pesquisa muito significativa. Eles fizeram, o Mercado Livre abriu uma seção de produtos sustentáveis faz um ano, e eles avaliaram esse período de um ano, e o crescimento da oferta de produtos foi na ordem de 322%. Então, as possibilidades começam a surgir enquanto mercado mesmo, até para atender necessidades de grandes empresas, como, por exemplo, de vocês, que precisa de uma grande compra. E não pode ser uma pequena produção para atender essa demanda maior, né? Mas eu queria que me falasse, além das questões, se pode completar as questões, mas eu queria que falasse, depois a gente vai falar sobre negócios, sobre as oportunidades, inclusive, para empresários que buscam, que estão aí já com essa mentalidade sustentável, querem, né, se direcionar para isso, e captação de recursos aí, porque estamos falando de um banco de fomento e de desenvolvimento, então eu estou muito curiosa. Tá, eu estou vendo. Nós vamos entrar rapidinho, então, nesse assunto, tá? Assim, então, eu vou fazer o gancho com a política, de novo, de responsabilidade socioambiental, porque ela tem 3 eixos. O primeiro eixo é esse da A3P, que eu já falei. Tem o eixo do risco socioambiental, que é algo mais interno, né, questões mais técnicas. E o terceiro eixo foi a pergunta que nós nos fizemos lá dentro, né, principalmente o diretor Noronha, que encabeçou todo esse processo. Como que o banco vai ser proativo agora? Quer dizer, nós temos que cuidar da nossa questão ambiental, nós temos que cuidar do risco, mas como que o banco pode promover negócios sustentáveis? O que nós podemos fazer de friendly com o meio ambiente e que isso possa ter uma repercussão a mais do que só aquilo que o banco? Então, se criou lá em 2015 o programa BRDE, Produção e Consumo Sustentável. 2015. Então, foi em 2015. Esse programa, esse nome já veio, assim, que é um nome que tem uma orientação internacional para a questão da produção e consumo sustentável. O Ministério do Meio Ambiente também tinha todo um departamento vinculado com a temática de produção e consumo sustentável. Não é o ODS 12, o ODS do produção e consumo sustentável, ele é mais restrito. Isso que nós chamamos de produção e consumo sustentável é mais amplo, tá? Porque já veio de uma tradição anterior do próprio ODS. Então, o que tem lá dentro? Né? Tem 6 linhas básicas de financiamento. Tem a parte do agronegócio sustentável, maravilha, que o banco é bastante operante no agronegócio. Tem a indústria e comércio sustentável, a questão agricultura, indústria e comércio. Tem o tema das cidades sustentáveis, a questão das prefeituras, que nós também estamos operando com prefeituras. E depois 3 temas específicos aqui: a gestão de resíduos e reciclagem, as energias limpas e renováveis, que é um tema muito importante, né? Muito em alta nesse momento, muito em alta, e a questão climática, que trouxe muito essa questão aí, dá muito peso para a questão energética, evidentemente, né? E o uso racional e eficiente da água. Então, resíduos, água e energia. Fora isso, a questão da agricultura, a questão da indústria e a questão das cidades. Então, assim, a gente tem um programa bastante amplo que pudesse abarcar vários financiamentos, várias possibilidades de financiamento, sempre dessa linha sustentável. Então, o que nós fizemos lá? Né? Nós fizemos primeiro uma estimativa do que o banco já tinha feito de negócios sustentáveis antes disso. Nós chegamos lá a um valor de 1 bilhão de reais empréstimo em 10 anos. Tá? Para diversos 1 bilhão em 10 anos. Eram coisas que vinham acontecendo,
O banco já tem tradição para isso, né? Então, coisas que já aconteciam. Mas o PCS foi realmente assim, ó, em questão de 3 anos, nós já tínhamos batido esse 1 bilhão. Olha só, que legal. E hoje, pegando os dados de outubro de 2020, nós já estamos com 2,3 bilhões em financiamentos em negócios sustentáveis. Pautados em questões de econômico, social e ambiental. E como é que vocês fazem esse diagnóstico, essa identificação na empresa? Como é que funciona isso? Para quem vem solicitar um investimento? Linhas gerais, rapidamente, 2 minutos. Não, porque isso assim, ó, a gente tem um corpo técnico muito qualificado, tá? Um corpo técnico que já atua há bastante tempo no banco, tem alguma renovação, evidentemente, mas o pessoal é muito qualificado, tem engenheiro, advogado, economista, administrador, e é sempre uma equipe de 3 pessoas, né? A área da técnica da engenharia, a área técnica financeira e contábil e advogados. O banco visita todos os clientes, conversa com os empresários. Então, isso acontece naturalmente, né? A gente já tinha alguma demanda, e foi, na verdade, a gente poder... Essas linhas, elas acabam tendo algum incentivo de taxas, algumas coisas menores, alguns prazos maiores. Isso é um atrativo para o empresário. E na análise, os técnicos sempre tentam buscar essas questões da sustentabilidade nos projetos, né? Trazer esse tema à tona. E, é claro, tem projetos, assim, o carro-chefe do BNDES é as energias renováveis, né? Energias limpas e renováveis. Que esse é um mercado que tem todo o setor eólico, o setor de pequenas centrais hidrelétricas, a questão fotovoltaica agora. E os incentivos, né, também, os incentivos fiscais aí estão bem direcionados em relação a essa questão energética, a diversificação da matriz, né, eu acho que o Brasil ele tem um diferencial de ser uma matriz limpa por usar, né, predominantemente a energia através de, né, principalmente a hídrica, mas agora começando com a eólica, enfim, tem aí já um caminho por aí, mas nós temos um potencial gigantesco natural, né, para ser explorado, e aí a gente está falando em negócios futuros, em negócios com potencial de lucratividade e rentabilidade extraordinária, né? Acho que isso que é importante. E também, assim, ó, a parte do agronegócio sustentável, né? Que também é importante e tem bastante coisa de tratamento de resíduos orgânicos, junto com geração energética, com biodigestores, né? Tem várias questões de sustentabilidade. A agricultura de baixo carbono, né, genericamente falando, tem uma linha de financiamento que é do BNDES, nós somos repassadores, que é a linha ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que ela já é focada também nisso. Então, tem bastante espaço de atuação aqui nessa área. E nós estamos falando de porte, das empresas que acessam. Tem regra? Não tem regra, tá? São todos os portes. Assim como nós temos as grandes eólicas, como nós temos médias, grandes empresas, fazendo projeto de 6 milhões de reais para fazer a sua geração energética fotovoltaica, tá? Para si mesmo, para a sua própria produção. Tem também pequenas empresas menores, que querem fazer. Nós tínhamos um caso aqui, por exemplo, que era uma empresa de engenharia, e o trabalho dela era fazer construções sustentáveis. Então, evidentemente que a construção dela precisava ser sustentável. E nós financiamos. E aqui já vai alguns paradigmas importantes, assim, porque essa construção sustentável é um pouco mais cara. Claro. E ela não bate com os padrões do que se financia normalmente. Então, tu tem alguma dificuldade para superar, assim, mas é mais caro, mas é por quê? Né? Então, você tem que compreender isso e ter essa justificativa para poder aplicar. Então, pequeno porte, médio porte, grande porte, agricultura. Infelizmente, o que está nos faltando um pouco é prefeituras se aproveitarem mais dessas linhas da sustentabilidade. Temos Fale um pouquinho mais, vamos aproveitar este momento, me diga um pouco mais. Qual é o desafio aí com as prefeituras? O desafio é os prefeitos, nos projetos que buscam financiamento, buscarem a questão da sustentabilidade aí com mais energia. A gente tem alguma coisa no setor de águas, né, que já financiamos, mas a gente gostaria de ver mais isso. Algo que a gente tem certeza que vai ver bastante é na geração fotovoltaica, na geração distribuída.
Isso é algo que para o setor privado está crescendo bastante, e é muito econômico para o setor privado, né? Gera uma autonomia na questão energética, e a gente está visualizando isso como um desenvolvimento bem grande no futuro. Estamos apostando bastante nessa linha. Nós estamos falando, né, hoje, então, quantas linhas de financiamento? Você falou em 6, é isso? São 6 diretrizes. São 6 linhas de financiamento disponíveis hoje, que tem aí como princípio de avaliação já os aspectos de econômico, social e ambiental para fornecimento. Assim, eu vou dizer assim, essas 6 elas estão centradas no PCS, que é a produção e consumo sustentável. Mas nós temos a questão, por exemplo, da saúde. O banco financia com outras linhas, hospitais, a educação também, a gente tem alguns financiamentos para o setor da educação. Certo. Então, assim, se a gente pensar nos ODS, né, que é o desafio mais amplo, que agora está em pauta, né, inclusive para nós do banco, existem outros conjuntos de linhas que podem ser acessadas. Mas a questão ambiental ela está mais centrada nessa linha produção e consumo sustentável, que ela agrega ainda várias formas de financiamento. Né, Estamos falando de um volume de recursos disponível na ordem aí do que poderíamos dizer? Olha, como eu te falei, nós aqui hoje o PCS é a linha mais demandada do banco. Tá? A gente está fazendo ali esse ano, agora nós vamos fazer, se me falha a memória, 400 ou 450 milhões. Tá, em financiamentos. E temos margem, entende? Nós temos margem. Não é esse o nosso problema. Inclusive, porque nós estamos ampliando as captações internacionais, tá, que é uma linha, e aí eu entro aí num outro gancho também importante de negócio, que o banco conseguiu abrir portas importantes com agências internacionais, como a Agência Francesa de Desenvolvimento, o próprio Banco Europeu de Investimentos, que só disponibilizam recursos, ou porque eles são diretamente voltados para a sustentabilidade, ou porque o agente repassador tem um comprometimento sério com o assunto, né, com o tema da sustentabilidade. Então, estamos falando aí no aproveitamento de oportunidades de negócio, até mesmo para o banco, né? E vai se desdobrar enquanto perfeito. É isso que eu acho que é interessante a gente evidenciar essas questões, o quanto de oportunidade nós podemos ter adotando e sendo justo. Não podemos falar em greenwashing aqui, maquiagem verde, fazer de conta, porque também não vale a pena. Né? Se é para fazer, tem que fazer de verdade. Me fala um pouquinho mais dessas oportunidades, como que elas começaram a surgir, então, para o banco? Elas começaram a surgir com esse nosso programa do BRDE-PCS, e com a visibilidade que ele acabou ganhando e a participação do banco, dos diretores em diversos eventos. Inclusive, o programa ele foi agraciado lá com uma oportunidade de apresentação em Nova York, pelo Pacto Global, né, num concurso aí em todo o Brasil. Foram selecionados 15 ou 17 casos, né, de sustentabilidade, e o banco foi selecionado, estivemos lá. Isso deu grande visibilidade para o banco, né? A tal ponto de que depois, em 2018, isso foi em 2018, em 2018 mesmo, nós já fechamos o primeiro contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento, exclusivamente para o programa BRDE-PCS, de 50 milhões de euros. Coisa linda! E isso ainda ganhamos, né, com essa negociação, uma assistência técnica para o banco poder melhorar suas práticas ou aprimorar sua política de responsabilidade socioambiental. Então, tu vê, isso é que é negócio ganha-ganha, né? A gente onde vai todos potencializando. Maravilha! Determinadas coisas a gente potencializa outras, né? Perfeito. Esse recurso já está quase todo esgotado, se não me engano, ele já está todo esgotado, a tal ponto que agora fechamos já um segundo contrato, esse ano mesmo, de 70 milhões de euros, também com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Dessa vez, no novo desafio que o banco está se empenhando, que é de trazer os ODS para dentro dessa linha de financiamento. Quer dizer, PCS a gente sabe, dentro do PCS tem os ODS lá, totalmente. Mas a gente gostaria agora de identificar nos projetos de financiamento, de investimento, a quais ODS eles estão cumprindo, né? Quais são os ODS que aquele investimento entrega. Que aquela empresa e poder fazer a contabilidade disso. Perfeito. E toda atividade de consultoria que eu já fiz na minha história, a gente sempre busca
construir essa matriz de materialidade. Eu acho que o grande exercício é identificar as tuas práticas, identificar o potencial. Existem algumas ferramentas já para a construção de uma matriz que pode ajudar de modo bem significativo para entender qual é a aderência de fato. Qual é o objetivo que realmente impacta positivamente e até, inclusive, identificar aquilo que impacta negativamente, né? Acho que o grande desafio da gente falar em uma empresa sustentável é que ela incorpora essa questão na sua gestão. Não é só estética, não é perfumaria, mas acompanha, cria indicadores, agrega isso enquanto estratégia para alavancagem de novos negócios. Eu acho que essa questão de sair da superficialidade da sustentabilidade é fundamental para dar mais propriedade para a alavancagem desses novos negócios. Eu acho que é extremamente importante. E se me permite, André, assim, nesse momento em que as coisas estão assim, começando, estão crescendo, isso é muito importante porque as oportunidades vêm a ti. Né? As oportunidades vêm a ti. Tu não precisa sair atrás correndo. De repente, se tu tem alguma visibilidade, tu mostra aquilo que tu fez, que é correto, que foi realmente feito, e as pessoas vêm querer saber, vêm querer que tu participe e trazem as oportunidades até a empresa, né? Não só a agência francesa, não queria também ser injusto, mas o Banco Europeu de Investimento, nós também fechamos um outro contrato de 80 milhões de euros, e agora, mais recentemente, com a Confederação Andina de Fomento, que é a CAF, mais 70 milhões de dólares, agora em 2020. Então, assim, as coisas vão indo... Vão acontecendo. E as oportunidades vão aparecendo, e é uma questão da gente conseguir se aproveitar bem dessas oportunidades. E tudo isso sempre vinculado com questões de sustentabilidade. Às vezes não é o motivo central, mas a exigência é que tenha algum critério de sustentabilidade, que o banco faça uma análise de risco, faça uma análise... Esse da agência francesa, por exemplo, se faz a mensuração do ganho da economia em emissões de gases de efeito estufa. Então, tem toda uma metodologia que o banco também se apropriou dessa metodologia, nos foi dada essa metodologia, porque nós participamos do programa dele, e agora nós podemos também, com isso, aplicar em outros processos. Maravilha. Então, mais ganho. Mais ganho. Claro. E assim nós vamos. Eduardo, sabe que nós já passamos da metade da nossa conversa aqui, hein? Nosso desafio era em 1 hora tratar tudo. Mas deixa eu lhe dizer que todo participante do Clube 2030 passa por uma rodada de perguntas e respostas ping-pong. Então, todo participante responde aí 5 questões de modo padronizado para todo mundo, para justamente a gente conseguir ter o entendimento de cada um sobre essas questões. Então, vamos no ping-pong. Vamos lá? A primeira é: o que é a sustentabilidade empresarial para você? Sustentabilidade empresarial é assim, é responsabilidade socioambiental e é inovação. E é desafio. Né? Ter os desafios e superar os desafios, não desanimar com os fracassos, porque vamos ter muito mais fracassos do que vitórias no início, mas é realmente responsabilidade socioambiental e inovação. Isso não tem jeito. E qual é o diferencial para a empresa ter uma gestão sustentável? É olhar para o futuro. Assim, tem um diferencial de pressuposto para que ela tenha, que é olhar para o futuro, e compreender esse futuro, compreender como ela se coloca, como ela quer se colocar nesse futuro. E depois o grande diferencial é tudo que ela vai ganhar. Isso não tenha dúvida que as oportunidades vão aparecer e os diferenciais vão surgir aos poucos e vão realmente ser positivos. Tem convicção. Porque o futuro é esse, não tem volta, né? Perfeito. Existe um grande desafio no setor empresarial, que é concretizar um business case. Isso é uma questão, um desafio tanto internacional, pesquisas internacionais mostram isso, quanto também no Brasil. Um business case de sustentabilidade. Tu terias algum que poderias aí nos contar? A gente tem vários, assim, mas eu acho que vários! Adorei isso! Não, mas eu acho assim, que uma coisa importante que está acontecendo, que eu já falei, eu acho que assim, são os casos de geração, de mini geração energética, com placas fotovoltaicas,
no setor empresarial. Nós temos diversos casos de empresas que estão fazendo isso, diversos mesmo, né? Então, isso está aumentando aos poucos. Eu acho que esse é o business case para ficar na mente, assim, que é a oportunidade que está batendo a porta agora, que precisa crescer. Certo. E dessa história aí já de investimentos e de linhas de investimento já entendidas aí, baseadas em sustentabilidade, você tem algum case, alguma situação, alguma empresa que foi destaque no que diz respeito à captação do recurso e execução desse projeto? Eu vou citar uma que até é mais antiga, assim, foi, na verdade, quando as coisas estavam começando, antes até do BRDE-PCS, né? Que foi um grande desafio para o banco também, foi um projeto bem interessante, que é uma fundação lá da Serra do Rio Grande do Sul, a Proamb, que é uma fundação dos próprios empresários da região, cujo objetivo era o destino correto dos resíduos industriais. Simples assim. E por uma orientação... Simples assim, mas por quê? Porque estavam seguindo uma regulamentação do órgão ambiental e resolveram criar uma fundação para fazer isso adequadamente. Sim. E nós fomos chamados lá para financiar a expansão desse depósito de resíduos industriais. Bom, isso foi muito importante, porque foi uma quebra de paradigma, porque, em primeiro lugar, tu tem que olhar aquilo não como um lixão, como a maioria das pessoas olhava. Não, mas é um lixão, é um amontoado de lixo. Não, aquilo é um negócio, era um negócio muito bem construído, era um negócio que servia a todo o empresariado da região, cuja importância é inegável para o estado do Rio Grande do Sul, com tecnologia e apoio do exterior para ser feito aquilo de uma maneira muito boa. E isso nós tivemos que nos adaptar internamente, foi um trabalho que eu participei, de trazer aquilo para o âmbito da garantia, quer dizer, aquele negócio foi posto como garantia para o próprio financiamento, porque era um negócio extremamente rentável, aquilo não é um passivo ambiental, aquilo é um ativo gerador de muito lucro. Olha isso aí, e na verdade até então, com o olhar que se tem, para um depósito de lixo, vamos usar a expressão, né? Quem olha para um depósito como um depósito de lixo não vê segurança alguma nisso. Agora, exatamente. E existem casos. Resíduo é bem diferente. Existem casos, André, esse é que é o ponto. Existem casos que realmente é isso. Mas nós realmente fizemos uma análise muito criteriosa lá e nós chegamos à conclusão de que poderíamos financiar. E foi muito exitoso. Depois houve uma expansão, eles fizeram uma unidade de blendagem de resíduos e coprocessamento, junto com a produção de cimento, também foi financiado pelo banco, e diversos outros projetos aí que eles ainda têm em vista. Então, foi um caso realmente... Um business case incrível. Maravilha. E marcou, assim, foi realmente... Sim. Teria um outro, se tu me permite, eu vou falar em 1 minuto. Tá, pode falar. Tem um outro da Ecocitrus também de lá, porque eu também participei na ocasião, mas era o seguinte, era geração de biogás a partir de resíduos lá, camas de aviário, resíduos do setor agrícola. E eles começaram a produzir biogás, e quando tinham o biogás já com um índice de pureza muito bom, comparável ao GNV, ao gás natural para veicular, eles não podiam vender o gás porque não existia uma regulamentação que permitisse ele vender um gás gerado a partir da biomassa para veículos. Então, eles começaram muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo, exatamente. Então, a regulação veio depois, e hoje até lá a Sulgás, que é a companhia de gás canalizado, já tem possibilidade de aceitar esse tipo de gás com critérios e tudo mais. Então, assim, às vezes o negócio tentando tocar à frente do que a regulação está capacitada. A gente está falando aí em inovação disruptiva, né? A inovação disruptiva, que gera lucro e vai quebrar um paradigma de um modelo que nem a própria legislação, nem a sociedade estava pronta. Então, a sustentabilidade, muito os negócios sustentáveis têm muito esse perfil de ser, em alguns momentos, disruptivo, porque quebra, né? Totalmente as regras do jogo e começa um novo jogo, né? Eu acho e as instituições, às vezes, não estão preparadas para receber isso. Eu digo, e agora, o que eu faço com isso, né? É isso mesmo, bem isso mesmo. Eu tive a felicidade de participar desses 2 projetos aí de analisar, então foi bem significativo. Maravilha. Bom, falando então, vamos falar um pouquinho aí, eu quero te escutar. Qual é o papel do setor empresarial para a realização do desenvolvimento sustentável?
Bom, acho que a gente falou bastante, né? Acho que toda essa nossa conversa estava voltada ao setor privado, aos investimentos. E assim, não tem alternativa. Sem essa parceria de todos, não vai acontecer. E está acontecendo em alguma medida, mas muita coisa ainda precisa acontecer. Isso é fato. Então, a participação é total, né? A necessidade é total. E o setor financeiro também tem um papel muito importante para promover isso. Né? Porque se pensar que toda empresa, para fazer um financiamento, ela vai buscar capital, ou em capital de acionistas, ou no mercado de capitais, ou em bancos, a importância do setor financeiro para motivar esse investimento sustentável. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Né? 2020 ele marcou, né, e vem marcando, porque o mercado de capitais acordou, né, no sentido, foi meio que sacolejado aí pelo uma atitude do CEO do BlackRock, que provocou aí dizendo assim, olha, propósito e lucro precisam caminhar juntos. A situação da própria pandemia, que dentro do Brasil colocou, né, à mostra a grande diferença social que existe nesse país. E esse ano a gente está escutando bastante, sabe? ESG, investimentos sustentáveis, negócios verdes, está pipocando isso. No entanto, um grande número de empresários ainda nem sabe o que são essas 3 palavrinhas, essas 3 letras significam. Então, existe um grande desafio aí pensando, e aí eu já vou aproveitar para minha última pergunta. Nós vamos fazer uma viagem agora no tempo, vamos entrar na minha cápsula do tempo, te convido para vir junto comigo, e imagine que estamos no ano de 2030. Como será o cenário de negócios no Brasil e no mundo em 2030? Pensa que a gente foi lá na frente agora. Bom, estamos já, então, em final de ODS, né? Os ODS, os horizontes ODS é a Agenda 2030, né? É isso aí. Eu acho assim, eu acho que alguma coisa vai acontecer, mas vai ter muitos desafios ainda postos na mesa. E vai ter muitas oportunidades também. Eu acho que 2030, infelizmente, não vai ser o horizonte que todos nós desejamos e que era desejável quando se fez a renovação do ODM para os ODS, né? Eu acho que bastante coisa, principalmente na questão climática, vai ter avançado, porque isso é o emergencial. Né? Eu acho que os eventos perversos aí do clima, né, extraordinários, essas grandes tempestades, ciclones, enfim, essas questões vão continuar, vão aumentar. Isso vai trazer muito mais visibilidade para a necessidade de mudança, e eu acho que bastante coisa vai avançar na questão climática. Mas existem outras questões, a biodiversidade, a questão da saúde para todos, os ODS são muito amplos, a questão da educação, a questão do respeito aos direitos humanos. Existe ainda vai ter uma gama de desafios muito grandes ainda a serem cumpridos. Então vai ter muita oportunidade ainda, mas é importante aproveitar quanto mais cedo, talvez se deixasse como uma questão final para isso, né? Quanto mais cedo se aproveitar as oportunidades, mais se ganha e melhor se coloca para o futuro. Isso não tenha dúvida. Porque, na verdade, quando a gente olha para um futuro que já não é tão distante assim, 2030, são 10 anos. Rápido, vai chegar rápido. Nós precisamos construir esta caminhada. Nós precisamos tomar as decisões hoje para que realmente tenhamos resultados interessantes e significativos lá na frente. Quem trabalha com vocês enquanto banco de investimento e desenvolvimento pensam para frente, né? Até mesmo para rentabilizar, para crescer, para... É um pouco do nosso DNA pensar frente, né? É um pouco do nosso DNA pensar no mínimo em 10 anos, porque o banco é um banco de desenvolvimento, então os nossos negócios, nossas parcerias são de 10 anos. A gente olha para o futuro, é importante esse olhar, né? Sim. Bom, chegamos ao finzinho do nosso momento, passou muito rápido e passou voando. Eu acho fundamental escutar a questão, né, o lado do business, do dinheiro, porque normalmente a gente, quando fala em sustentabilidade, nos primórdios da criação, vamos dizer assim, se demonizava, né, se estabelecia um mito de que ganhar dinheiro
sendo sustentável, não poderia, porque você estava maquiando, você estava mentindo, você estava, inclusive, desviando do objetivo da empresa. E, no entanto, hoje, de um modo mais maduro, se tem a consciência que é a única saída que nós temos, entendendo um futuro, não só um futuro tão próximo, mas um futuro longo para a própria humanidade. Nós precisamos ganhar dinheiro fazendo coisas que sejam boas para o planeta e para as pessoas. Simples assim, não acha, Eduardo? Simples assim. Acho que mas não tanto, né? Como é que a gurizada fala? É só que não. Tem as suas complexidades. Eu acho que só para arrematar, assim, tu colocasse uma coisa muito importante. A decisão tem que ser tomada, não é hoje porque eu vou fazer amanhã, não. Tu toma hoje para ir construindo um caminho que daqui a 2, 3, 4 anos tu vai conseguir descobrir exatamente a melhor trilha que tu tens pela frente para te colocar a tua empresa e colocar o teu negócio. Sim. E as oportunidades, elas existem bastante hoje. Eu acho e veja como a questão é mudança de hábitos, né? A mudança do modo de fazer. Até eu vou falar só sobre um comentário que Helenise colocou, ela trabalha é procuradora do Estado de Santa Catarina, e o comentário dela foi que a Andréia carrega a sua xícara de cafezinho dentro da bolsa, e de fato, eu já não levo mais só a minha garrafa, eu já levo a minha caneca para os eventos e para todos os momentos. Então, é a mudança desde a pequena ação até uma grande ação nas decisões em relação aos investimentos. Eduardo, se você quiser, então, finalizar, fique bem à vontade. Agradeço imensamente sua participação. Eu agradeço, então, o convite, André, a oportunidade de ter conversado um pouco aí sobre o que o BRDE tem feito nessa questão da sustentabilidade, das oportunidades que surgiram, dos avanços que nós tivemos lá dentro, e de como a gente está vendo o futuro, nos colocar à disposição também, né? Eu sei que as lives são nacionais, ou internacionais até, né? Mas não tem região, mas a quem da região do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tiver interesse em conversar, empresários, sobre a questão de oportunidades de investimentos e financiamento, os técnicos do banco estão disponíveis para isso nas 3 agências, né? Nos 3 estados, uma em cada estado. E o banco está sempre disponível para participar da promoção desse novo mercado, dessas inovações e da sustentabilidade em geral. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a você, agradeço a cada um e cada uma que esteve aqui conosco ao vivo, ou mesmo que nos acompanhe aí online. O objetivo do Clube 2030 é justamente trazer essa conversa gostosa, a conversa de casa, mas para assuntos extremamente profissionais e que estão realmente colocando a sustentabilidade na prática e transformando a prática e pensando aí nesse futuro aí, muito além das nossas gerações, mas sim pensando no futuro para as futuras gerações, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos e sempre sejam muito bem-vindos. Já existe uma agenda, acompanhem aí as minhas redes sociais. Toda semana eu trago um convidado novo ou uma convidada. Da próxima nós teremos uma convidada. A casa é nossa, fica sempre à disposição, tá bom? Valeu, obrigada, Eduardo. Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Tchau a todos, muito obrigado.